cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar. Mais do que tudo, eu preciso ser amado em Betânia. Um grande abraço para você que nos acompanha no nosso Em Betânia. Um abraço caloroso do Padre Vicente, um abraço caloroso, quase caloroso do Miramar. Por que quase? Muito caloroso do Miramar. Ah, bom, eu pensei, é porque faltou um pouco de entusiasmo no seu Em Betânia Tá dizendo inicial. que eu sou uma pessoa fria e calculista? Não sou. Longe de mim falar uma coisa dessa. Até porque eu protejo os da família. Ah, muito bem, gostei. Quando a coisa é verdade. Quando não é verdade, a gente fala também. Ah, é verdade. Né? É, tá certinho. Mas família cuida um do outro, não é verdade? Ah, e precisa, né? Precisa, sempre. Sabe por quê? Não. Porque família é um sonho de Deus. Que chique, que bonito. Gostou dessa expressão? Achou bonita? Gostei, achei muito legal. Sabe de onde que eu me lembrei? Não, foi da sua cabeça que saiu essa? Não. Não? Podia até ter passado na minha cabeça. Lembra que você falou sobre a verdade. Eu poderia até ter dito, por exemplo, que foi uma inspiração da minha camisa azul, que me lembrou o céu, que me lembrou o azul do céu, o sonho, as nuvens. Poderia, mas não vai dizer. Não, vou falar a verdade. onde veio, É então? porque eu escutei uma pregação do Padre Léo chamado Família, Sonho de Deus. Que legal! É, e aí eu fiquei me lembrando, enquanto ouvi o Padre Léo, que é sempre bom ouvi-lo, faço sempre, você sabe disso. Você também, né? Claro. Ah, tá bom. E aí eu fiquei me lembrando, através da pregação do Padre Léo, ia fazendo assim uma radiografia das coisas que eu encontro em Betânia, das coisas que eu vejo em Betânia, das partilhas dos meus filhos e filhas em Betânia, dos sonhos dos meus filhos em verem uma família restaurada, das dores dos meus filhos e filhas em Betânia por terem muitas vezes quebrado os laços com a família, estragado várias situações no relacionamento, porque muitas vezes quando um filha de Betânia chega aqui em casa, e é bom partilhar para quem está nos ouvindo, Mira, ele chega com todos os laços quebrados. E às vezes ele já magoou tanto o pai, magoou tanto a mãe, já ficou tanto tempo longe de casa, já se afastou tanto da família, já fez tantas coisas. Outro dia uma filha me dizia da dor que ela trazia no coração por ter enganado por tanto tempo por causa da droga, por causa do crack, o pai, o irmão que ela ama tanto. Sabe essa coisa assim que acontece de ter roubado o cheque, falsificado a assinatura, tanto do irmão nas brigas o irmão ter dito, por exemplo, você morreu pra mim. Nossa. E aí aquilo marcou a vida dela e era o irmão que ela mais amava e a luta que é para ela e para a família também. E Betânia é mestra nisso, sabe? A espiritualidade de Betânia é mestra nisso, em propiciar, fazer a ponte para que o perdão aconteça, para que a reconciliação aconteça. Então, à medida que o Padre Léo ia falando de família, sonho de Deus, eu ia me lembrando dos filhos e filhas de Betânia e do quanto você e eu, todos nós, precisamos cultivar a nossa família. Porque antes de nós mesmos querermos a nossa família, Deus já quis a nossa família. Então é nesse sentido que fala um sonho de Deus? Com certeza. Daí a importância, Deus nos sonha antes. Nessa pregação, o Padre Léo, Deus através do Padre Léo, fala, por exemplo, sobre o aborto, sobre o absurdo do aborto, por exemplo. Por quê? Porque o aborto frustra esse sonho de família.
Verdade. né? Que Deus sonhou, porque nós cremos. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Nós cremos que cada homem, cada mulher que vem a esse mundo, uma vez concebido, é projeto de Deus. Nossa. É projeto de E Deus. projeto de Deus para ser feliz, né? Projeto de Deus para ser feliz, para se realizar aqui. Por isso o aborto é tão gritante aos nossos olhos e ao nosso coração. E depois fica mesmo a marca no coração da mulher, da menina que faz o aborto e que vai precisar depois de muito trabalho, muita cura interior. Aí eu me lembrava muitas vezes, aí o Léo falando, eu me lembrando das minhas filhas que já passaram pelo aborto, que já fizeram aborto. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta mágoa, quanto arrependimento. E aí Deus tem que ir trabalhando, juntando os caquinhos dessa mãe. Isso quando não fica marcas, né, de feridas no útero, de casos até de esterilização que acontece por conta desses abortos. E aí a filha tem que fazer todo um trabalho. Deus vai juntando, eu fico imaginando, Mira, Deus vai juntando os caquinhos para juntar de novo a pessoa. Então, família sonho de Deus é a gente olhar para a graça de ser família e acolher. Às vezes eu fico imaginando também, a partir dessa pregação do Padre Léo, veja como a pregação do Padre Léo faz a gente ir longe. Olha, uma pregação do... Então, por isso que é sempre atual a pregação do Padre Léo, é bonito de ver. Eu fiquei imaginando, por exemplo, a dificuldade que muita gente tem de acolher sua própria família, que fica brigando por uma família que gostaria de ter, que fica brigando por uma família ideal. Esse família sonho de Deus não é uma família ideal, é a família que você tem, é a família possível que precisa trabalhar no caminho da... Uma palavra cara para Betânia, dole uma, dole duas, dole três, dole quatro. Não, restauração. Muito bem, Iramar! Uma família que caminha no sentido da restauração, família restaurada. Não são famílias perfeitas. Família perfeita não existe. Existe a nossa família que precisa caminhar na direção da restauração, para que o sonho de Deus, como fala o Padre Léo nessa pregação, aconteça. Que legal! Então, a gente precisa convidar todo mundo que nesse programa hoje para rezar muito pela sua família, para acolher, para passar na mente e no coração cada membro da sua família, pai, mãe, irmãos, irmãs, aqueles, principalmente se você, por exemplo, é um filho do coração, um filho adotivo. Outra coisa que aparece muito junto dos filhos e filhas de Betânia. Veja, Deus fez com que você fosse acolhido numa família que é presente de Deus para você. Você que é filho, filha do coração, precisa sempre trazer isso. Essa é a família que Deus sonhou para você, porque foi ela que Deus te deu, te acolheu, e nela te acolheu para que você aprendesse o bom do amor. Nas alegrias, na tristeza, na saúde, na doença, como reza o rito do sacramento do matrimônio, constituindo família, mas ali, sonho de Deus presente para você. Então, vamos seguir esse convite de hoje do Padre Léo? Vamos rezar pelas nossas famílias? Vamos rezar para que as nossas famílias possam ser sempre e cada vez mais um sonho de Deus, se tornando uma família restaurada? Vamos ver o que mais o nosso Em Betânia traz para que nós rezemos pelas nossas famílias? Vamos lá! Então vamos lá. Eu preciso de um amor maior que eu. Não sabia por onde procurar. E em todos os lugares eu busquei. Mais que o ar que eu respiro. E aí, você tá curtindo o programa? Agora tem pra você Padre Léo! Vamos lá? Vamos! Gente, eu não posso entender como é que uma pessoa em sã consciência pode ser a favor do aborto.
Outro dia eu assisti uma cena lá em Betânia que me matou o coração e eu chorei junto. Eu cheguei na terça-feira, que eu saio daqui à noite, na segunda, vou a São Paulo, lá pego um avião e vou para Santa Catarina, toda terça. Aí eu vou dar a minha caminhada, rezar o meu texto, preparar o sermão da missa, e eu vou vendo meus bichos. E eu me sentei num pedaço de pau deitado lá assim, e fiquei olhando os cabritos e as ovelhas. E eu vi do lado de baixo uma ovelha grandona que chorava, gente. E ela esticava assim o pescoço, e ela chorava, chorava e chorava, esticava o pescoço e chorava. E eu cheguei perto, um filhote dela tinha morrido. Que cena terrível. E a mulher faz aborto. Lá em Betânia nós temos as galinhas menores do mundo. Uma galinha daquela, quando tem um pintinho, você chega perto do viveiro, ela avança em você para defender. Galinha defende pintinho. A mulher faz aborto. Imagem e semelhança de Deus. Não tem crime mais hediondo. É a vitória do encardido. Porque o ser humano, com esse pecado, ele destrói tudo. A imagem e semelhança de Deus, porque o homem mata. Destrói o honrar pai e mãe, porque encontra um pai e uma mãe que não honra seu filho. É o pecado máximo, a vitória máxima do encardido. É a demonstração do poder dele. Uma vaca, quando ela perde o bezerro, ela para de dar leite. Lá no Biguá, lá em casa, quando uma vaca tinha o bezerro e morria o bezerro, ela parava de dar leite. E aí a gente precisava daquele leite para vender, porque era o único dinheirinho que tinha. Então o que o papai fazia? Tirava o couro do bezerrinho que morreu, prendia a cabeça da vaca assim no canzil para comer, punha outro bezerro mamando nela, porque ela com a cabeça presa não podia olhar atrás, né? E punha o couro do bezerrinho que tinha morrido por cima. Ela sentia o cheiro do couro do filho e dava leite. O ser humano, por falta de amor, seca o leite do amor, do perdão, da ternura, da misericórdia. E nós estamos vendo famílias secas, completamente secas. Jacques Cousteau, quando vivo ainda, né? Ele com aquelas equipes dele, a francesa e a inglesa, fazendo aquelas pesquisas nas selvas, quando se reuniram, descobriram uma coisa interessante e ficaram se perguntando, porque tinham encontrado gorilas fêmeas mortas, aquelas macaconas, e ela tinha o pulso cortado. E aí eles foram investigar por que isso. Eram mais do que uma em vários lugares, e chegaram a terrível conclusão: na falta de comida, na falta do alimento, a macaca, a gorila, morde o pulso e dá o sangue para o filho sobreviver. O ser humano no pecado faz aborto. Não falem, gente, por aí, que o ser humano descende do macaco. Pode ofender o macaco. Não. É isso que o encardido faz. O encardido pega a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus elevada à perfeição, que é o homem e a mulher, que quando se unem no sacramento do matrimônio, na relação sexual, formam um só corpo, uma só carne, com a bênção de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. O encardido pega isso e vai distorcendo, vai destruindo assim. Igual quando você pega uma coisa de raiva, você vai deformando, pisando e rasgando. É isso que o encardido faz. E aí ele mostra para Deus aqueles trapos. E nós estamos vendo trapos porque no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, acontece de 3 a 5 milhões de abortos por ano. 3 a 5 milhões. 400 mil mulheres morrem em consequência do aborto, gente. Voltei! Porque tem mais programa em Betânia pra você. Nosso terço de Betânia, e hoje rezando com você pela sua família. Esse sonho de Deus que nós devemos cultivar aqui entre nós.
Por isso, lute pela sua família, não desista da sua família, lute, porque Deus é o primeiro interessado em ver a sua família restaurada. Rezemos nessa intenção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Deus a graça de acolher o próprio Cristo que vem até nós na pessoa de cada um. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo ao Pai a graça de acolher a cada um com um sorriso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a Jesus a graça de jamais perdermos tempo com discussões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo ao Espírito Santo a graça de vivermos o acolhimento fraterno através de um abraço sincero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, acolhimento. Contemplamos Betânia como a casa que sabia acolher Jesus, que nós aprendamos a acolher a cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Segundo mistério, motivo Marta. Olhando para Marta, peçamos ao Senhor a graça de trabalharmos para a restauração de nosso corpo e nos colocarmos a serviço da transformação do mundo. Rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Terceiro mistério, motivo Maria. Olhando para Maria de Betânia, peçamos ao Senhor a graça de aprendermos a nos assentar a seus pés, descobrindo a dimensão espiritual como fundamento da nossa restauração.
Rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Quarto mistério, motivo Lázaro. Contemplamos o grande amor de Jesus para com Lázaro e suas irmãs. E queremos pedir a restauração de nossa afetividade e de nossos relacionamentos. Rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Quinto mistério, Betânia, lugar de vida plena. Jesus foi a Betânia para ressuscitar Lázaro. Queremos, como ele, gritar a todos aqueles que se encontram nos sepulcros dos vícios, do pecado, da doença. Vem para fora, vem para a vida. Rezemos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao final de mais um Em Betânia e hoje, na alegria de poder mais uma vez partilhar, falar, rezar e, sobretudo, incentivar você a pensar a sua família. Família sonho de Deus, família restaurada. A sua família, a minha família. Por isso, não desista da sua família. Tem jeito, tem solução. Reze, reze por cada um, converse, dialogue, vá junto, acompanhe, cuide, seja presença. O amor é a maior força de transformação capaz de mudar uma família. A sua família, a minha família. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que pela intercessão do Padre Léo, que tanto falou, amou, rezou, pediu, chamou a nossa atenção sobre a graça de ser família. Desça sobre você, sobre sua casa, o seu lar, sobre todas as necessidades físicas, psíquicas, espirituais, materiais. Desça sobre você a bênção desse Deus que tanto nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
muito, muito, muito obrigado, porque juntos estivemos em mais um Em Betânia. Fique na paz de Deus e até o próximo programa. Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar.